grafologia aplicada ao RH, vou apresentar um pouquinho para vocês. Não sei se vocês têm. Ok. Ela é bem interessante, né? Espero também que vocês aproveitem aí a aula. O intuito é que vocês conheçam um pouquinho de algumas técnicas que eu vou apresentar, né, durante essa aula, mas é um estudo muito profundo. Como que vai funcionar? Eu preparei algumas perguntas que eu vou estar respondendo e depois, se vocês quiserem fazer algumas perguntas específicas, fiquem à vontade, tá? Até mesmo eu gostaria de saber dos próximos temas de aula, né? Para a gente estar conversando sobre isso. Então, é o seguinte: a primeira pergunta, né? O que é grafologia? A grafologia é um estudo, é a ciência que, né, estuda a idade escrita. Ela consegue identificar o caráter, o temperamento e a personalidade da pessoa através de um texto. A gente fala que é um texto e não uma redação. Redação, ela remete muito a questões escolares, né, e pode estar afetando aí o candidato, quem for analisado. Ela surgiu em 1600, algumas pessoas, né, não a conheçam, na muita força, está oscilando a imagem, mas acho que vocês estão conseguindo me ouvir. Vão conversando comigo, tá bom? Estudo dela hoje é muito forte na França. Ela é muito utilizada nos Estados Unidos, no Canadá. Aqui no Brasil, ela veio por volta de 1900. Ela é também, né, muito utilizada na área de recursos humanos, não somente na área de recrutamento e seleção, para você estar identificando um potencial, para você estar identificando quais são os treinamentos que você tem que fazer, realizar na empresa. Né, não é somente na área de recursos humanos. Hoje até existe uma terapia voltada para grafologia, que é grafoterapia. Também para mais. Também para ai, que pena, né? Eu tô vendo mesmo que a minha imagem está oscilando bastante. Ela é utilizada em falsificação de documentos, na área de criminologia, na área do autoconhecimento, também na área infantil. Então, ela é bem abrangente. Estão me ouvindo agora? Quando eu não falo nada, né? Ouve. Então, o que ela investiga? Ela investiga tudo mesmo, né? Ela investiga o tamanho da letra, a forma da letra, a margem, enfim, assim, até a velocidade, a pressão. São muitos detalhes, as letras reflexivas, as assinaturas, o nível de forma que a gente classifica em positivo e negativo, né? As zonas, que eu vou estar falando hoje um pouquinho para vocês também. Então, ela investiga tudo que for, né, da parte escrita. Qual que é a sua importância? A ciência acredita que quem molda, ou quem comanda, né, a escrita não é a nossa mão, e sim nosso cérebro. Então, não dá para você esconder ou mentir, né, através da escrita, o que é bem interessante, até mesmo para recrutamento e seleção, né, para em algumas características. Deixa eu ver aqui. Nossa. Tô vendo, tá oscilando bastante, que pena. Então a sua importância, né, é para realmente a idade dessas características da personalidade. Hoje a grafologia ela trabalha entre 90% a 98%
né, do grau de acertabilidade. Então, é um grau muito alto. Então, qual é a sua importância? Ela consegue identificar muitos fatores, muitas características através da nossa escrita. Então, é comum, quando a gente começa a realizar, né, esse estudo, a gente fazer essa autoanálise. Então, isso fica, né, então, durante a aula. E agora melhorou, meninas? Agora tá aumentando aí. Ah, a Dani entrou, Dani Carneiro. Tá tudo certo? Ok. Então, quem hoje utiliza a grafologia, né, como ferramenta de análise, ela não é restrita a psicólogos, né, que hoje a psicologia tem perdido muita força através do coach, através de outras ferramentas, e que dá profissionais de qualquer área usando esse conteúdo, tá? Então, qualquer pessoa mesmo estudo sobre a grafologia, ela pode. Então, não é a nenhum profissional aqui no Brasil. Hoje existe também aqui o Código de Ética brasileiro, que regulamenta, né, toda... A Letícia... Letícia está me ouvindo. Que regulamenta essa ferramenta, mas hoje também não é reconhecida ainda como um meio de profissão, tá? Então, qualquer profissional que queira aplicar, não é algo complexo, na verdade, são muitos detalhes, ela é muito rico, é muito interessante, né? Traz uma riqueza muito grande através da escrita, mas é realmente qualquer pessoa que tenha vontade de aprender, que queira estar estudando mais sobre isso, ela consegue analisar essa escrita. Então, como ela é utilizada e quais as vantagens? São várias vantagens. O custo é muito baixo, porque você só vai precisar de folha, sulfite e caneta, tá? E, às vezes, para correção, uma régua. Então, esse é o custo mínimo. O grau, né? Já falei de acertabilidade, é bem alto. Você não precisa estar acompanhando a pessoa para depois estar corrigindo esse texto. O grau, né, eu já falei do grau de acertabilidade, enfim, são muitas vantagens. Como que ela é utilizada, né? Depois eu vou falar um pouquinho também sobre a aplicação. Mas ela é utilizada, né, que eu já falei, em recrutamento e seleção, para você ver qual treinamento você precisa desenvolver alguma competência, para você identificar um potencial, para você ver se um candidato, um colaborador, ele pode ter uma promoção ou não, né, se ele já tem algumas características. Ele é muito rico, né, um teste muito rico, até mesmo mais rico que outros testes psicológicos. Ele se assemelha, né, com um teste palográfico, só que ele tem uma profundidade maior. Por exemplo, a gente consegue ver através desse texto se o candidato, né, o avaliado, tem ética, algo que em outro teste psicológico isso não é reconhecido, né, não é possível a gente detectar isso. Se ele trabalha bem em equipe, se ele tem organização, se ele tem bom planejamento, até mesmo se ele usa drogas, se ele bebe, até mesmo as questões da sexualidade é possível ver, né, através da escrita. E quem fala assim, mas a minha escrita muda muito. Uma escrita, né, eu acordo de manhã, uma escrita, enfim, ou, né, é normal ao longo do tempo a gente modificar a nossa escrita. Mas se uma pessoa oscila muito na escrita, significa que ela é muito sentimental, muito emotiva, né? Então, isso é uma das características aí para quem tem uma escrita muito diferente. Então, quais são as vantagens da aplicação da grafologia dentro da empresa? Isso também, né, eu já falei. Meninas, se vocês forem tendo alguma dúvida, podem comentar. Eu tô vendo que entrou mais gente agora também. Vão falando também se melhorou a imagem e o som, se vocês querem que eu repita alguma questão também, tá bom?
Então, para quem entrou agora, né? Quais são as vantagens da aplicação da grafologia na empresa? Até mesmo a questão da rotatividade. Hoje a gente tem um grau de rotatividade nas organizações muito alto. Então, com a grafologia é possível, sim, né, diminuir a rotatividade. O custo é muito baixo, porque a gente só precisa de folha sulfite, caneta. O grau de acertabilidade também é bem alto. Enfim, são muitos benefícios. Número 7, né? A questão aí, número 7. Em que situações a grafia do autor apresenta grandes alterações, né? Às vezes a gente pega um texto e tem muitas rabisco, uma letra grande, depois uma letra pequena, tremedeiras. Então, ou até mesmo a gente não é indicado, ou, enfim, né, se é escrito, é perceptível. Drogas, bebida, e se a pessoa passa por algum trauma ou alguma cirurgia, né, que não teve uma boa recuperação, então é possível a gente ver uma grafia que hoje ela escreve diferente, amanhã ela escreve uma letra completamente diferente, tá? Então, isso é bem interessante também para a empresa, né? A gente consegue detectar se um colaborador ou até mesmo se um candidato usa drogas, se ele, né, é alcoólatra. Né, por isso que é importante a gente perguntar, antes da aplicação, se ele está bem psicologicamente e fisicamente, tá? Então, quem pode utilizar a grafologia? Também já comentei sobre isso. Qualquer pessoa que queira estar aplicando, estudando, lógico, né, se aprofundando sobre o tema, pode estar aplicando a grafologia. Não é restrita, não é uma ferramenta restrita aos psicólogos. E também tem que ter um grau de autoconhecimento, maturidade bem grande. É só da Dayana que tá dando problema, de todo mundo tá dando problema, que não está conseguindo ver. Mais alguém não está conseguindo ver e ouvir? Ah, legal, Dani, que bom, tá tudo certo aí. Então, como é feita a preparação, né, e o que é utilizado? Essa preparação, geralmente a gente ou pergunta para o candidato, ou faz uma ficha com o nome, a idade, escolaridade, se ele está bem fisicamente, psicologicamente, né? Por que essas informações? Qual é a sua idade? A escolaridade, né? Voltando a falar sobre a escolaridade, é importante a gente saber, porque a escrita de quem está na faculdade ou de quem já é um profissional formado é diferente de quem, né, não acabou o ensino fundamental, ou enfim, acabou o ensino fundamental. A escrita é diferente. A grafologia também não é um estudo muito sério, né? E também não é pegar um texto e falar assim, nossa, esse daqui é um homem, esse daqui é uma mulher, ou enfim. A gente sempre deve avaliar o texto para o cargo, né? Para a função. Então, a gente precisa ter algumas informações antes dessa aplicação. Eu preciso estar junto com o candidato, né? Para depois fazer essa análise, essa correção? Não, você pode deixar ele à vontade. Na verdade, não tem tempo, tá? Limite, então você deve deixar o candidato bem à vontade para que ele escreva o máximo possível, porque quanto mais ele escrever, mais rico, melhor vai ser esse resultado. Já falei também um pouquinho, né, de que você deve estar preparado para que também não jogue questões suas, né, depois na avaliação. Existe um laudo que a gente faz com a grafologia, tá? Então, somando tudo isso. Você também nunca deve observar somente um ponto. Ah, que bom, Dani, Letícia, que tá tudo bem por aí. Por exemplo, temos as letras reflexivas. O I, né, representa a questão da atenção. O T, a questão da força de vontade. Então, você vai falar, só porque o candidato não colocou o pingo no I, não significa que ele não tem atenção. É uma série de fatores
que você vai juntando e depois, né, o que mais apareceu, isso sim é ressaltado. Então, é como se fosse um quebra-cabeça e depois você vai montando no final. Então, o que é utilizado? É utilizado coisas muito simples, né? Folha sulfite e caneta. Não é ideal utilizar nem lápis, né? Nem folha ao maço ou folha com linhas, porque isso também vai interferir, tá? Então, como que é feita a sua aplicação? Você chega até o candidato ou até o colaborador, né? Você vai solicitar que ele redija um texto e não uma redação. Redação, né, reforçando aí, remete a questões de escolares, né, que isso pode estar interferindo aí no resultado, estar interferindo, né, na escrita dele. Porque às vezes fala, nossa, eu era péssima em redação, né, e na verdade não é uma redação, a gente pede um texto. Esse texto, já falei que não tem limite de tempo, não tem limite de linhas, então quanto mais ele escrever, né, melhor. No mínimo, então, você pede, no mínimo 20 linhas o texto. E vai escrever sobre o quê? Então, peça aí o tema livre, que ele escreva sobre ele, né, de preferência um tema, quem sou eu? Ou o tema, se você fosse, por que você deveria ser contratado, né? Tipo, qual é o seu diferencial? E no final você peça para que ele assine. Por que a gente utiliza a caneta e não o lápis? O lápis, né? Você começa de um jeito e você termina de outro. Você termina a escrita um pouco mais grossinha. Isso também é avaliado, né? A pressão da escrita. Tudo bem até aqui? Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando, tá bom? Então, você já aplicou, né? O teste dele é muito simples. E você vai observar alguns fatores. Hoje aqui eu vou estar colocando somente alguns pontos para que vocês já possam, né? Tá pegando um texto e tá observando algumas questões. Então, o que é importante a gente estar analisando primeiro? O nível de forma, o que é isso? Toda parte da grafologia, a gente classifica o texto entre positiva ou negativa. O nível de forma positivo é aquele texto que você consegue ler, que é um texto legível, tá? Então, é a primeira coisa que você bate o olho, consigo ler esse texto ou não, né? E negativo, caso você não consiga ler. Então, o nível de forma se refere à questão da originalidade, a questão da coesão, da coerência, da clareza, da estruturação do texto, tá? A grafologia ela não abrange a parte da interpretação do texto, que eu acho bem interessante vocês fazerem isso antes. Então, vocês fazerem uma análise se o candidato possui alguns erros ortográficos, se ele tem uma boa linha de raciocínio, né? Então, qual nota você daria para esse texto? Mas isso não engloba a grafologia, tá? A grafologia é apenas o estudo da letra, da escrita. Então, nível de forma a gente vai classificar entre positivo ou negativo. Consegue ler ou não consegue ler, tá? Então, é basicamente isso. Então, enquanto eu for falando, é interessante também que vocês pensem aí referente à sua escrita, né? Depois, a gente utiliza a zona. A zona não significa o tamanho da letra, né? Não se confundam a isso, porque o tamanho da letra são outras observações. A zona, existem 3 tipos, né, de zona. A superior, a média e a inferior. A superior é o que vocês têm aí na imagem, a letra A. A letra B, né, a zona inferior, e a zona E, a zona média. Essa parte de cima, a gente chama, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Essa parte aqui, nossa, que desenho, haste, tá? E essa parte aqui de baixo, a gente chama de laço ou laçada.
Não sei se vocês já perceberam, né? O que eu não tinha percebido é que apenas a letra F ela tem essas três zonas, por isso que a gente só utiliza esse exemplo, né? O restante, assim, o B é para cima e o médio, né? O G, o médio para baixo. Então, você vai observar na sua escrita ou do candidato, né? Qual zona tem maior predominância, porque tem gente que escreve a bolinha do B, né? Pequenininho, branco. E a parte de cima, a haste, bem grande, né? É muito comum um G, né? A parte de baixo também bem grande. Então, o que isso significa? A parte de cima, a zona superior, ela simboliza a inteligência, ela simboliza questões espirituais, ambições e crítica. Então, uma pessoa que utiliza, né, que tem predominância da zona superior, simboliza que é uma pessoa mais inteligente, que talvez tenha um contato mais espiritual mais elevado, é uma pessoa mais ambiciosa, né? Então, geralmente são para cargos gerenciais, são para cargos mais estratégicos, que é interessante a gente colocar essas pessoas. A zona média, o que é a zona média, né? É a zona do cotidiano. Então, é uma pessoa que se adapta bem às regras, às normas da empresa, é uma pessoa que tem iniciativa, tá? Então, eu não sei se estou colocando muitas informações, se vocês têm, né, algumas folhas para fazer algumas anotações, né? Ou até mesmo ninguém fez nenhuma pergunta. Não sei se está indo muito rápido, se estão conseguindo acompanhar, também vão me respondendo aí, tá? Então, a zona do meio é a zona que tem um comportamento bom. Então, na verdade, não é que a maioria da população abrange essa área, mas o que é buscado também, tá? Assim, a zona média. Tomem cuidado só quando uma pessoa escreve muito grande e apenas na zona média. Não sei se está ficando claro, né? Essa questão da zona. Lembrando também que não tem a questão, é melhor. É melhor ser da zona média, é melhor ser da zona superior, tá? Não existe. Cada um é cada um, cada cargo necessita, né, de características diferentes, tá? E a zona inferior, ela engloba aí essas questões mais familiares, disposição sexual e as questões biológicas. São pessoas que são mais materialistas, ligadas ao conforto, ligadas à questão do dinheiro, tá? Isso quando tem um G, sabe? A bolinha do G, né, o laço baixo grande, enfim. Só tem que tomar muito cuidado com pessoas, né, ou com letras, com a escrita, quando a laçada é tão grande que ela interfere a linha de baixo ou parte do texto. Que isso significa que é uma pessoa mais arrogante, que não recebe bem as críticas. É basicamente isso. Então, a gente deve estar também tomando cuidado referente a essas questões, tá? Então, não existe também, reforçando, não existe letras melhores. Melhor isso, melhor aquilo. Não. Mas a gente busca aí, né, questões diferentes para cada cargo. Por exemplo, para um vendedor, é importante que a escrita ela seja assim maior, ela seja mais estruturada. Vamos falar também um pouquinho do tamanho. O tamanho, quanto maior, né, a escrita, mais significa que a pessoa é extrovertida, tem iniciativa, gosta de se relacionar com os outros. Quanto menor foi essa escrita, simboliza, né, aí que é uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais tímida, mais na dela. O que a gente também tem que tomar cuidado é com se essa pessoa escrever muito pequeno e muito fininho, né? Então pode caracterizar, né, princípios de depressão.
Vou dar uma retomada no I, né, e no T, que eu falei rapidamente, que são aí, já abarca um pouco mais as letras reflexivas. Sei que estou falando bastante, estou falando muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então, me respondam aí se tá tudo bem, se estão gostando, se estão conseguindo acompanhar. A letra I. A letra I refere-se, na verdade, é o ponto do I. O ponto do I refere-se à questão da atenção. Lembrando também que esse é um estudo muito sério, tá? E que existem muitos livros, estudos, artigos referentes a esse contexto. O pingo no I. O candidato, né, o avaliado que pingo no I, significa, né, simboliza que ele tem atenção. Se há uma falta do pingo do I, né, demonstra aí desatenção. E quando aquela pessoa, ela desenha uma bolinha, né, no pingo do I, significa que ela quer atenção para ela, tá? E o T? O T, né, como eu falei, é a força de vontade. O que a gente pode analisar com o traço do T? Quando tem um traço do T bem acima, né, bem lá na pontinha, também é interessante para cargos mais gerenciais, mais estratégicos, porque são pessoas que gostam de comandar as coisas, que têm facilidade, né, em lidar com os outros, de comandar equipe, de planejamento, de organização, tá? E uma pessoa que tenha um traço do T bem lá embaixo, né, assim, do que o comum, simboliza que tem uma força de vontade baixa. Então, é uma pessoa mais desanimada, né? Por isso que é importante vocês perguntarem como que a pessoa está no dia, se ela está bem ou não. E o traço bem no meio, né, que é o traço normal, padrão, significa que ela tem uma boa força de vontade, né, que tá, assim, tudo ok. Existem vários pontos, né, que a gente analisa. Provavelmente ainda essa semana, vou estar lançando um curso online de grafologia aplicada ao RH, onde vai ser abordado todos esses temas, tá? Então, eu trouxe aqui, mais ou menos, os módulos que serão explanados nesse curso. Módulo 1, aula 1, bem-vindos, depois a aula introdução, depois essa relação da grafologia e o RH. Vou explicar mais profundamente como a gente aplica. O módulo 2 é só sobre análise, né, da grafologia. Então, o nível de forma, vou botar ali errado, forma e forma em movimento, que a gente também classifica, né, se a sua escrita é forma, ou se a sua escrita é referente ao movimento. A simbologia das zonas, que eu conversei agora também um pouquinho com vocês. A ordem de distribuição do espaço gráfico é referente aos espaços. Espaço entre as linhas, espaço entre as palavras. A disposição da grafia e a margem também, cada ladinho tem um significado. Essa ausência da margem, ou a margem superior, margem inferior, ou é uma que vai, né, descendo, subindo, né, assim, tem uma margem variável. O tamanho das letras, que são né, analisado também, se é uma letra grande, se é uma letra pequena, enfim, né, são vários tipos de tamanho também. A forma das letras, que são 7 formas, que né, entre uma delas é a caligráfica, que a gente utiliza a forma. Eu não me lembro se eu falei, né, mas eu acho que eu falei lá no comecinho. A letra caligráfica, que é a letra de forma, ela também é avaliada, tá? Então, se o candidato, você pede para ele escrever do jeito que ele escreve. E só em alguns pontos que a gente não vai conseguir analisá-lo. A direção da linha e pressão, porque não sei vocês, ou né, se pegarem textos assim, tem pessoas que sobem com a linha, tem pessoas que têm uma linha mais certinha, mesmo sem ter a linha, ou se é uma linha descendente, né, se é uma linha que vai caindo.